TV Câmara, Campinas. Muito bom dia para você que acompanha a TV Câmara Campinas. Ao vivo, nós estamos aqui para abrir este dia de atividades legislativas nesta sexta-feira, 18 de junho, com o primeiro evento desta manhã, que é um ato em defesa dos institutos de pesquisa públicos do estado de São Paulo. Este evento tem como mediador o vereador Gustavo Peta e será feito em sistema de deliberação remota total, ou seja, todos os participantes, inclusive o próprio vereador, estão de forma remota participando deste encontro. Então é importante ressaltar que você aí de casa pode participar enviando suas perguntas, seus comentários pelos canais de comunicação que vão aparecer ao longo deste evento. E claro, sempre valendo o bom senso, o distanciamento social para a gente superar essa pandemia de coronavírus o quanto antes. Vamos acompanhar. Bom, gente, bom dia a todos, a todas. Quero aqui dar início à atividade que nós realizamos no dia de hoje aqui na Câmara Municipal de Campinas, que é um ato em defesa dos institutos públicos de pesquisa do Estado de São Paulo. Nós estamos ao vivo na TV Câmara e também nas redes sociais da Câmara de Campinas. Eu até pergunto aqui ao cerimonial se está tudo ok, está tudo certo para a gente começar? Acho que sim, então está sim, perfeito. Então eu queria cumprimentar a todos, a todas, queria agradecer muito a Associação de Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, que propôs essa atividade junto à Câmara Municipal de Campinas, na pessoa do João Paulo Feijão Teixeira, que é o presidente da associação. Nós vamos aqui realizar esse ato em defesa dos institutos, eu vou explicar um pouco melhor a razão, mas eu já quero dizer que quem quiser participar aqui, mandando perguntas, opiniões, sugestões, pode participar via o e-mail aqui da Câmara, que é o comunicacal, @campinas.sp.gov.br, ou pelo WhatsApp 19 97829 3776. 19 97829 3776. As pessoas podem participar também aqui dessa atividade. Esse ato que nós realizamos no dia de hoje é um ato em defesa dos institutos públicos de pesquisa do Estado de São Paulo. Aqui em Campinas, nós temos a presença de institutos importantes, como o Instituto Agronômico de Campinas, o Instituto em Tecnologia de Alimentos, que também tem sede aqui em Campinas, o Instituto Biológico, mas nós temos diversos institutos espalhados pelo Estado que cumprem um papel fundamental na produção de ciência, de tecnologia, de pesquisa, em diversas áreas, na área da saúde, na área do meio ambiente, na área da agronomia, em diversas áreas. E esses institutos, que têm uma importância histórica e inúmeras contribuições para a produção científica do nosso país e também do nosso estado, dado agora, por exemplo, o destaque, por exemplo, mais recente, dado ao Instituto, por exemplo, Butantan, que cumpriu um papel histórico, fundamental, para o enfrentamento à crise pandêmica e sanitária que nós enfrentamos no país. Esses institutos, mesmo tendo cumprido historicamente, ainda hoje cumprindo um papel muito importante, tem sofrido um sucateamento e um esvaziamento muito contundente por parte do governo do Estado de São Paulo nos últimos anos. Esse esvaziamento se dá principalmente em relação à questão do pessoal, porque o último concurso público, os pesquisadores que estão aqui presentes podem me corrigir, mas acho que foi fruto do ano de 2003, Então, há um esvaziamento nos cargos, porque muitos pesquisadores têm tido a sua justa aposentadoria, afastamento por diversas ordens, e há, portanto, um esvaziamento dos institutos, de todos, inclusive do próprio Instituto Butantan, que eu aqui citei. E, recentemente, não bastasse esse esvaziamento, o governo do Estado de São Paulo aprovou uma lei na Assembleia Legislativa, 17293 de 2020, que extinguiu, inclusive, o Instituto Florestal e a SUSEM, e ainda juntou outros institutos para fundir uma nova unidade. Mas isso eu acho que vai ser importante, as informações que os pesquisadores que estão aqui serão fundamentais para a gente entender melhor esse processo.
Mas o objetivo dessa reunião é exatamente a gente poder valorizar o papel dos institutos no Estado de São Paulo para defendê-lo. Nós convidamos as secretarias respectivas aqui dos institutos, infelizmente elas até o presente momento não compareceram, a Secretaria do Meio Ambiente justificou a ausência, mas o que a gente lamenta muito, porque seria um momento também importante para debater junto aos gestores e junto às autoridades públicas essa situação que eu acabei de descrever. Então, nós temos aqui a presença, para eu aqui descrever, do João Paulo Feijão Teixeira, que eu já disse, que é engenheiro agrônomo aposentado do Instituto Agronômico de Campinas e que atualmente preside a Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, a PQC. A presença também, e agradeço bastante a disposição do Horácio Manuel Santana Teles, biólogo, pesquisador da Superintendência de Controle de Endemias, SUSEM. A presença do Ondino Cleante Bataglia, que é engenheiro agrônomo e pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas. E da Helena Dutra Lutgens, que é pesquisadora científica do Instituto Florestal e chefe de seção técnica da unidade do Instituto em Mogi Guaçu. Então, nós vamos agora passar para esse momento de ouvi-los. Eu quero passar, então, inicialmente a palavra para o João Paulo Feijão Teixeira, que é o presidente da PQC e que foi uma das proponentes aqui da realização desse ato hoje na Câmara Municipal de Campinas, se realizando de modo virtual por conta da situação aí ainda muito grave que nós vivemos no Brasil e das necessárias medidas, de distanciamento social que nós precisamos prezar bastante por conta da vida e da saúde dos brasileiros. Aliás, antes de passar para o João Paulo, reforçar aqui a nossa solidariedade, a todas as famílias, os amigos das vítimas do Covid no Brasil e aqui na cidade de Campinas. A situação ainda é de total descontrole, a situação ainda é de muita gravidade, são muitas mortes diárias, situação de colapso no sistema de saúde, fila de espera, e a gente, portanto, precisa aqui também reforçar essa solidariedade, esse apoio a todos que têm perdido aí familiares e amigos por conta da pandemia, mas por conta principalmente da resposta irresponsável e trágica do atual governo a essa situação que nós vivemos, inclusive sem dialogar com a ciência, negando a ciência, o que torna a pandemia ainda mais grave. Então, passo a palavra agora ao nosso querido amigo, presidente João Paulo Feijão Teixeira. Muito obrigado. Bom dia. Eu saúdo o vereador Gustavo Peta, que permitiu e facilitou a possibilidade, criou a possibilidade da gente ter esse espaço e poder falar sobre os estudos. A gente agradece bastante o empenho dele para que isso acontecesse. Eu queria também saudar os demais integrantes desse ato debate, o Dr. Horácio, o Dr. Ondino, a Dr. Helena, e saudar a todos aqueles que nos assistem, Esse ato debate reveste-se de importante significado por ocorrer na Câmara Municipal de Campinas e por trazer para o meio político, para a sociedade e para fora dos muros das instituições, informações que mostram a importância dos institutos públicos de saúde e deixam transbordar os problemas que as afetam e as limitam. O que tem sido alvo também de manifestações e ações da PQC, da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, que presido. Na cidade de Campinas e em regiões próximas, como o Gustavo já lembrou, temos unidades ou sede de várias dessas instituições, o Instituto Agronômico IAC em Campinas, o Instituto de Tecnologia de Alimentos, o ITAL, uma estação experimental do Instituto Biológico, um centro laboratorial regional do Instituto Adolfo Lutz, também aqui em Campinas, o Instituto de Zootecnia, que está sediado próximo aqui na cidade de Nova Odessa, e do Instituto Florestal. Algumas unidades
também na região próxima a Campinas. Lembro aí das estações ambientais de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, de Tupi, e estação ecológica também em Mogi Guaçu. Outras instituições também se fazem presentes através das suas ações de pesquisa, de prestação de serviços e oferecimento de produtos, como vacina, por exemplo. A pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2 expôs a face da ciência que resolve problemas, que salva vidas, que é indispensável. A sociedade reconheceu essa importância. Ficou e permanecerá marcante a atuação de nossas instituições na área da saúde, mas a importância dos institutos públicos de pesquisa vai além. Não se limita à contenção de uma pandemia. Inúmeras outras ações foram desenvolvidas ou estão em andamento por essas instituições, né? São anos de história dos institutos de pesquisa, muitos, inclusive, centenários, que trabalham em prol da sociedade, gerando riqueza, sustentabilidade, saúde pública e igualdade social. Viabilizaram grandes arranjos agroindustriais ligados à citricultura, ao café, à cana-de-açúcar, à soja, ao algodão, milho, entre outros. Todos de importância indiscutível do ponto de vista do emprego e da economia. Suportam tecnologicamente a viticultura, a produção de hortifruti de tão variadas espécies, a produção de amendoim, de feijão, de borracha de seringueira, de florestas plantadas de espécies de importância econômica que são utilizadas para produzir madeira, papel e outros. Viabilizam ainda tecnologicamente a proteína animal pela aquicultura, suinocultura, bovinocultura, avicultura. Suportam tecnicamente o melhoramento genético e a produção animal e vegetal, transferindo tecnologias voltadas às instalações, alimentação, manejo e sanidade, novas variedades, nutrição, controle de pragas e doenças. Geram conhecimentos, tecnologias e ações de proteção do patrimônio natural e cultural e voltadas ao desenvolvimento sustentável, à conservação da biodiversidade, do solo e da água. Controlam endemias, produzem imunobiológicos, soros, vacinas, atuam nas questões relacionadas ao planejamento territorial, uso e ocupação do solo e na identificação de riscos geológicos. O papel dos institutos públicos de pesquisa precisa ser entendido dentro do conjunto de instituições do Sistema Paulista de Ciência, Tecnologia e Inovação. Papel que difere daquele que cabe à universidade, isoladamente, e que ambos se complementam e devem ser reconhecidos como meio efetivo de solucionar problemas. Deve-se ter claro, entretanto, que há problemas que afetam os institutos públicos de pesquisa científica do Estado de São Paulo. Nos últimos anos, o Estado tem investido cada vez menos nesse segmento de pesquisa, em especial referente ao seu recurso humano, o que afeta a produtividade dessas instituições. Não se tem reposição de pessoal desde há muito, e a defasagem salarial está presente, evidenciada inclusive por salários diferentes para integrantes de mesmas funções e carreira. Hoje, áreas vitais, inquestionavelmente importantes para suprir de tecnologia, conhecimento e inovação a demanda da sociedade, estão reduzidas e mesmo cessaram atividades por falta de pessoal. Outras que deveriam ser objeto de atenção da pesquisa por representarem novos campos ou recursos tecnológicos não são agregados. Perde-se conhecimento não codificado e o conhecimento acumulado. Para se ter uma ideia do que falamos nos últimos 5 anos, o quadro de pesquisadores científicos que
dos pesquisadores que atuam nos institutos públicos teve redução de 25%. Os últimos concursos ocorreram em 2003 e o quadro de apoio à pesquisa tem 77% de cargos vagos. Isso afeta todos os institutos da administração direta estadual, inclusive os da saúde. O Instituto Butantan, tão destacado no discurso governamental, tem 46% de cargos de pesquisadores vagos. E hoje, cerca de 50 pesquisadores têm tempo para aposentadoria, o que representa cerca de 36% do quadro atual. Na agricultura, estudo oficial recente aí de 2020 aponta para a redução prevista de pesquisadores dos institutos de 41% em 2025, ao se comparar com o quadro em atividade em 2019. E não bastando esse diagnóstico, o governo estadual, através da Lei 17.293 do ano passado, 2020, extinguiu o Instituto Florestal, a SUSEM, explicitamente, e extinguiu o Instituto de Botânica e o Instituto Geológico para fundi-los em uma nova unidade, cujo decreto de criação foi publicado no dia de ontem, 17 de junho. Desorganizando, desestimulando, desestruturando a pesquisa ambiental no Estado e as ações de saúde públicas conduzidas pela SUSEM. Adicionalmente, cabe lembrar que há uma mobilização de patrimônio público das instituições de pesquisa. Anuncia-se cessão de áreas do Instituto Agronômico. Coloca-se em concessão o Parque da Água Branca, em São Paulo, retirando do local o Instituto de Pesca. Transferem-se áreas experimentais, áreas de conservação, áreas que abrigam ecossistemas primitivos, entre outras, para a Fundação Florestal, que tem por função exploração econômica dessas unidades e não função de pesquisa. Com todas essas ações desastrosas para as áreas de ciência dos institutos públicos de pesquisa, eles estão, como eu costumo dizer, derretendo. São Paulo não pode ficar somente ao sabor dos desígnios da área de economia governamental, responsável pela extinção dos institutos de pesquisa. E mais, essa situação poderá se agravar pela iminente falta de recurso, pelas ações de redução de investimento, pela alta faixa etária de grande parte dos pesquisadores científicos que estão em atividade, pela escassez de pessoal de apoio, pela ameaça para o futuro da carreira de pesquisador científico, que tem por base a avaliação sistemática dos integrantes por mérito. A ciência e a tecnologia são cumulativas. Se São Paulo e, consequentemente, o Brasil perder o que acumulou em décadas de pesquisa científica, além das consequências para a sociedade, perderá relevância na comunidade internacional, justamente quando enfrentamos crescentes desafios em escala global. Há de se lembrar também o problema do fomento de ciência e tecnologia no âmbito federal, afetando desde agora a formação de recursos humanos e o desenvolvimento tecnológico. A busca por recursos competitivos de fomento, mesmo no estado de São Paulo, não se concretiza no montante desejado, pois com equipes desfalcadas, a capacidade de firmar novos compromissos com financiamentos fica limitada. Finalmente, quero lembrar também que há de se cumprir, o governo estadual tem que cumprir a Constituição Estadual, instalar o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, o CONCIT, com representação das instituições que geram e dos setores que demandam conhecimento e tecnologia, visando definir verdadeiramente uma política de ciência, tecnologia e inovação para o Estado de São Paulo. Essa a mensagem agora. Obrigado. Agradeço bastante a fala do presidente. Acho que é muito contundente, né, as informações que o presidente Feijão traz aqui à Câmara Municipal de Campinas, nesse ato,
né, desse esvaziamento, sucateamento, de uma política deliberada de esvaziamento dos institutos públicos de pesquisa do Estado de São Paulo, o que é algo muito grave, e acho que é muito importante que a sociedade possa ter essas informações para, junto com os pesquisadores, reagir a essa política. Eu quero passar a palavra agora, então, ao Horácio Manuel Santana Teres, que, como eu já disse, é biólogo e pesquisador da Superintendência de Controle de Endemias, SUSEM. Muito obrigado, Horácio, pela presença. Passo a palavra ao senhor. Bom dia a todos. Quero de imediato agradecer o convite para participar desse evento ao vereador Gustavo Peta, ao nosso querido João Paulo Feijão, presidente da PQC, e cumprimento aos demais colegas. Eu vou sintetizar rapidamente o significado da SUSEM no contexto da saúde do Estado de São Paulo e do Brasil. A SUSEM, na época da promulgação da lei que acabou pela sua extinção, completou 50 anos. Exatamente no mesmo ano em que foi extinta, a SUSEM, então, teria que fazer o aniversário de 50 anos, coisa que não aconteceu, em função da extinção. Mas, para quem não tem ideia do trabalho da SUSEM, eu vou sintetizar algumas coisas que foram desenvolvidas através de pesquisas e programas desenvolvidos na organização. A SUSEM começou trabalhando com a malária há mais de 50 anos, antes dessa designação. Trabalhou com a doença de Chagas, com a esquistossomose, com as leishmanioses, enfim, com um conjunto de doenças endêmicas de grande importância lá no meio do século passado, até como empecilho para o desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo. Era fundamental controlar essas endemias para o Estado ter um impulso de desenvolvimento e poder fazer a ocupação das áreas agrícolas, o desenvolvimento econômico agrícola, a partir do controle dessas doenças. Isso foi a missão da SUSEM, e ela desenvolveu esses trabalhos a partir do estudo e da pesquisa sobre os vetores dessas doenças, de casos dessas doenças, algumas delas de alta letalidade, como é o caso da febre amarela, da malária. As pessoas que adquirem esses parasitas, se não forem encontradas rapidamente e tratadas, são doenças que têm uma letalidade muito elevada. E são doenças que foram estudadas e aprimorado o controle através de projetos desenvolvidos pela SUSEM e através de programas que foram implantados ao longo dos anos. Doenças debilitantes, como a doença de Chagas, que foi uma doença muito presente aí na região de Campinas, Ribeirão Preto, na época do início da cultura cafeeira. Foi um problema muito sério de saúde pública, foram trabalhadas pela SUSEM. Só para ter uma ideia, a doença de Chagas, a transmissão vetorial da doença de Chagas, que acontece através do barbeiro, que é um inseto comum em habitações, que vive nas fendas das casas, das paredes, a transmissão vetorial da doença de Chagas no estado de São Paulo foi interrompida em meados dos anos 80. A malária, nós não temos casos graves relatados no estado de São Paulo, nem focos, apenas focos isolados na área da Mata Atlântica, com repercussão em poucos casos. Desde os anos 80 também, a esquistossomose deixou de ser uma doença de alta incidência no Vale do Paraíba, no Vale do Ribeira, por conta de estudos e programas da SUSEM, uma doença que assolou várias regiões agrícolas e do estado de São Paulo durante muitos anos. Desde os anos 50 do século passado, era uma doença muito preocupante. A febre amarela, que recentemente rondou aqui a região metropolitana do estado de São Paulo,
em 2017, começou uma transmissão importante de casos de febre amarela aqui na região, que resultou em 215 óbitos até agora, no ano de 2017, e que só foram evitados porque a SUSEM colaborou com o Sistema de Vigilância Epidemiológica do Estado, identificando vetores, macacos que morriam como indicadores da ocorrência do vírus, que é uma doença de alta letalidade. Se ela não for abordada de maneira rápida, a mortalidade supera 50% dos casos adquiridos pelo vírus, infectados pelo vírus da febre amarela. Então, a SUSEM tem uma história que acompanhou o desenvolvimento da saúde pública nos últimos anos, 50 anos de história, pelo menos com a designação da marca SUSEM. E acabou extinta por essa lei, que já foi citada aqui, com o pretexto de que, entre outros, que a SUSEM não tinha o que fazer para o controle da Covid-19, a transmissão do SARS-CoV-2, esse vírus importante que está causando essa pandemia infernal no mundo inteiro. E um dos argumentos utilizados na época por quem é hoje o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o que justificava a extinção da SUSEM é o fato dela não ter nada a fazer no controle da pandemia. O que é uma razão absurdamente maluca, porque a saúde não se resume à pandemia da Covid-19. A saúde se resume a um conjunto a própria Covid-19 evolui de maneira distinta conforme o estado de saúde da pessoa. Então, se a pessoa já está debilitada, a evolução é mais grave. Então, tem a questão das comorbidades e coisas que todo mundo hoje já conhece e discute. Com esse argumento esdrúxulo, a SUSEM entrou para a lista de instituições extintas. E a SUSEM opera, para este ano, operaria com um orçamento de 87 milhões de reais ano, que, frente ao orçamento do Estado, é uma quantia que, a partir do 0, vai a 5, 6 casas de zero para aparecer algum número como despesa do Estado. A SUSEM era uma instituição enxuta, com um pouco mais, nem chegando a 1.000 funcionários, dos quais apenas 100 trabalham na área de pesquisa e os demais são da área operacional, dos programas de controle e vigilância. É pessoal de campo que vai atrás de caso, que vai atrás de vetor para identificar o risco de transmissão da doença. Então, o resultado da extinção da SUSEM é uma brecha para o retorno dessas situações do passado, que a gente achava que já estavam lá nos anos 50, 60, 70. A brecha aberta com a extinção da SUSEM é a possibilidade de retorno dessas doenças, como a febre amarela, que eu citei anteriormente. E, lamentavelmente, a gente não viu nenhuma atitude de correção desse rumo. Os municípios do estado de São Paulo não têm a menor condição de exercer as tarefas básicas que eram de responsabilidade da SUSEM por falta de recurso financeiro, por falta de recurso humano e por falta de infraestrutura. Ninguém pode imaginar que um município de 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, tem um laboratório especializado para identificar vetor de malária, de Chagas, da esquistossomose. Isso é inconcebível. Então, o passo dado com a extinção criou uma possibilidade da gente passar um longo período com um risco exacerbado de retorno de transmissão dessas doenças, como já foi acontecido com a dengue. A falta de infraestrutura nos municípios para vigilância e controle da dengue resultou no que todo mundo conhece. Anualmente, centenas de milhares de casos acontecendo no estado de São Paulo, que é o estado economicamente mais importante desse país. Então, para encerrar, eu coloco que
Seria de bom tom se tivéssemos um governo que tivesse a sensibilidade de corrigir o rumo dessa legislação que foi aprovada em 2020, para retornar e discutir com os pesquisadores, com a comunidade, com a sociedade, o papel dessas instituições. Essas instituições não estão aqui para fazer história, estão aqui para fazer saúde pública, que é completamente diferente da situação que foi prevista em lei, uma lei que foi sustentada apenas com base em argumentação econômica. Saúde não se faz com economia. Saúde se faz com bom atendimento, com vigilância e com cuidados para a população, que é uma coisa que não foi prevista na lei. Ao contrário, foi destruída. Então, por hora é isso, eu fico à disposição para a gente depois continuar a discussão, para a busca de alternativas que podem corrigir os rumos dessa situação. Muito obrigado, Horácio, pelas palavras. Realmente, como a gente tem observado, né, para além do esvaziamento, da ausência de concurso público, uma legislação como essa é mais um ataque, né, aos institutos, às pesquisas realizadas, em um momento em que a gente deveria estar discutindo um maior investimento nos institutos, né, dado a relevância que eles mostraram nesse momento de enfrentamento à pandemia. Realmente é muito triste a gente ver essa situação, como o Feijão disse, né, os institutos trabalham em sintonia e se complementando com as universidades públicas. As universidades públicas, num período anterior, conquistaram algo muito importante, que foi a chamada autonomia financeira, e os institutos não possuem esse instrumento, né? Então, e acabaram sendo esvaziadas. As universidades, eu digo até mais, só não foram esvaziadas em determinados períodos por conta dessa legislação que garantiu autonomia, senão elas estariam sofrendo do mesmo desgaste, né? Então, a gente precisa realmente aí juntar forças para fazer esse enfrentamento. Quero, então, chamar agora, para fazer uso da palavra, o Ondino Cleante Bataglia, agradecer muito a presença do Ondino, que é engenheiro agrônomo e pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, que também agora, junto com todo esse tema, agora ainda tem um tema que também preocupa muito, né, que é a possibilidade da cessão, da discussão sobre a sede, se vai ser transferida para a prefeitura ou não. Em algum momento, eu sei que o Feijão tem tratado desse tema, é importante a gente também falar um pouco sobre isso. Ondino, muito obrigado, passo a palavra. Ondino, acho que ainda está com o microfone mutado. Bom dia a todos. Eu diria que eu sou sempre um pesquisador da agronômica, apesar de ter aposentado e ter saído de lá faz já mais algum tempo, né? 16, 17 anos. Mas continuo trabalhando como agrônomo, pesquisador, consultor, numa pequena empresa que montamos, eu e mais outros colegas, chamada Complante Consultoria, desenvolvendo trabalho junto à agricultura de São Paulo e do Brasil. Por isso, os meus comentários aqui não vão ser tanto em função da situação interna do Instituto, mas do que ele representa e ele precisa representar na agricultura de São Paulo. Nós sabemos que o Instituto Agronômico foi criado ainda pelo imperador Dom Pedro II, lá em 1887, né? Ele ficou sob o domínio federal durante 5 anos e depois passou para o Estado. Dentro do Estado de São Paulo, então, ele teve altos e baixos durante a sua história, em diversas oportunidades, né? Houve até aí algumas ameaças de interrupção do seu funcionamento, mas, felizmente, graças à atuação
dos próprios agricultores e dos pesquisadores da comunidade, né? Isso sempre foi superado. Não me lembro e não vivi durante a minha fase de trabalho, onde eu fui até diretor desse instituto, fase tão crítica como a atual. Desde que entraram no governo aí os tucanos, como são chamados, né? Só houve uma dilapidação do patrimônio funcional, histórico, e, infelizmente, para nossa tristeza. Eu não gostaria eu não sei exatamente, Horácio, se a extinção é mais dolorida, como foi feita injustamente no caso da SUSEM, ou se a forma que estão fazendo com o Instituto Agronômico e os outros institutos. Uma dilapidação do seu quadro funcional, uma morte lenta. Isso é terrível. Eu não gostaria de estar vivendo isso, mas estou vivo e estou vendo. Apenas para justificar, em termos de demanda de pesquisa, né? Será que um instituto agronômico no estado de São Paulo não tem mais espaço? Nós vemos que houve uma transformação muito grande da agricultura de São Paulo nos últimos tempos. Nós tínhamos, por exemplo, em 1990, e aqui eu me refiro a um trabalho do Instituto de Economia Agrícola, que é um dos nossos institutos também, né? E que está passando por penúrias como todos os demais. Um trabalho que eles fizeram e publicaram em 2017 mostra que o estado de São Paulo tem mais ou menos 20 a 21 milhões de hectares de área, onde ainda temos uma cobertura vegetal aí de 3,3 milhões de hectares, né? Uma cobertura de florestas aí, então é uma área considerável. O que nós observamos aí de 1990 até 2015 foi um incremento muito grande dos canaviais em São Paulo. A área passou de 2 para 6,5 milhões de hectares. É a maior área cultivada. Em compensação, as pastagens, que eram de 10, caíram para 7. Mas não foram só as pastagens que perderam espaço. Se nós pegarmos, por exemplo, plantas anuais e perenes, elas baixaram de 4,4 para 3 milhões de hectares. Então, isso significa perder praticamente 1/3 de área de plantas cultivadas que têm um poder de produção de renda e de empregos excepcional, né? Aí incluindo seringueiras, citros, frutas perenes, tomate, feijão e, olha, mandioca, aulerícolas. São plantas cultivadas que geram muito emprego, geram muita renda, geram muito bem-estar para as populações. Isso se nós pensarmos, por exemplo, nos rendimentos dessas culturas, a cana, com toda essa área, ela rende 41 bilhões de reais por ano. Enquanto frutas frescas, olerícolas e mais grãos e fibras, eles geram aí cerca de 12 milhões. Quer dizer, o valor agregado por hectare é muito maior quando se tem culturas desse tipo. Nós temos, por exemplo, frutas. Hoje mesmo de manhã eu fui aí no mercado. Todas as frutas de clima temperado são importadas, de sabor horrível, e nós pagamos caríssimo por elas. Enquanto que nós tínhamos programas muito bons de produção de pêssegos, de nectarinas, de uvas, né, que estão praticamente desativados.
porque o investimento cessou, e principalmente do setor de recursos humanos, né? Hoje nós temos, por exemplo, os porta-enxertos de uva de todo o Nordeste se baseiam em 2 porta-enxertos criados no Instituto Agronômico lá atrás, pelo setor de viticultura do Instituto Agronômico. Quer dizer, então, o pesquisador, o Instituto, cria riqueza. E essa riqueza é muito maior do que seu custo. Não tem dúvida. E os países desenvolvidos, parece que esse pessoal, os nossos políticos, não conseguem mirar nos países desenvolvidos. Eu estudei na Califórnia. Olha, é impressionante o investimento em pesquisa agrícola. E a Califórnia tem um PIB maior do que o Brasil. É um estado americano. Por quê? Porque eles produzem praticamente todas as hortaliças, frutas, verduras que abastecem o país, né? Então, a alface mesmo, são produções enormes de alface num estado que é transportado para Nova York a 4.000 quilômetros de distância, para no dia seguinte estar lá abastecendo. Então, vejam, nós temos possibilidade no estado de São Paulo de cultivar mais de 150 espécies de plantas. Isso demanda o quê? Material genético, que houve já uma erosão, uma perda desse material genético nas principais áreas de cultivo do Instituto Agronômico. O Instituto já trabalhou com 140 culturas ao mesmo tempo, e com pesquisadores desenvolvendo novas variedades, cultivos, criando oportunidades para pequenos produtores. Então, esse é o ponto que chama atenção e que parece que não conseguem enxergar, né? Ficam aí fazendo reformas esdrúxulas, tirando funcionário de um prédio para jogar no outro, para justificar o outro prédio, para depois colocar um prédio à disposição. Que coisa mais ridícula. Isso é horrível. Mas voltando aqui à questão das nossas demandas, né? Você vai falar, bom, mas precisa pesquisador só para hortaliças e frutas? Não. As culturas principais do estado, elas sofrem com ataques de pragas, ataques de doenças. Então, aí, se o estado não der suporte para essas áreas de agricultura, mesmo citros, cana, as empresas da iniciativa privada, elas evoluíram, elas têm materiais, têm novas variedades, mas o Estado tem que dizer, olha, essa variedade não serve aqui para o Brasil, né? Você está trazendo sensibilidade a doenças que nós não temos aqui. Então, o papel dos institutos públicos não se resume simplesmente a produzir variedade, mas a organizar, a orientar os produtores quais variedades eles devem seguir e usar, né? Bem, outro segmento que não há interesse privado é o setor de solos, recursos ambientais. Isso é missão do Estado. Veja, nós temos aí produtores hoje, devido a grandes máquinas, cultivando em linha reta, deixando de plantar em nível. Isso é uma calamidade. Estão soterrando aí todas as nascentes de água. Por quê? Porque o Estado simplesmente lavou as mãos, né? A iniciativa privada faz tudo. Eu sei que faz, mas não faz da forma que é necessário fazer para o bem público e para a sustentabilidade da produção agrícola. Então, mesmo as recomendações de adubação e tal,
Se não tiver uma participação do Estado, a coisa se descontrola. Nós temos aqui no Instituto Agronômico, eu fiz uma conta aí, em torno de 140 pesquisadores. É uma quantidade, é um número bom. Mas se a gente vê as missões, as obrigações que o Estado tem dentro dessa área, e o resultado que essa atividade do Instituto pode oferecer para o Estado, isso é muito pouco. O Instituto Agronômico já teve até 250, 300 pesquisadores. Hoje está com metade do seu quadro. Então, e áreas básicas, por exemplo, de frutas, um centro de produção de frutas tem 4 pesquisadores. Quer dizer, isso é ridículo. Mas, enfim, nessa minha visão externa da agricultura de São Paulo, realmente eu vejo que existe espaço ainda, e um espaço que o Estado precisa atuar, né? Mas não tem atuação que não seja com recursos humanos. Eu acho que o fundamental é restabelecer a ideia da necessidade das instituições, né? Logicamente, ninguém vai querer que seja sempre igual ao que já foi. É preciso modernizar as instituições para que elas tenham capacidade de se autogerir e de ir em frente sem sofrer tanta ingerência política, né? Nós vimos que entrou aí um secretário da Agricultura totalmente descalibrado, né? E o Estado atribui a uma pessoa dessa a função de aniquilar coisas centenárias aí que já aconteceram e acontecem, né? Então, dentro da minha participação aqui, eu coloco essa visão de que ainda existe espaço para as instituições públicas e elas são necessárias para o futuro da agricultura brasileira e estadual, principalmente. Obrigado pela oportunidade, Gustavo e Feijão. E eu queria aqui enaltecer o papel da Associação dos Pesquisadores, na pessoa do Feijão, que, além de tudo, é um amigo de longa data, e ele tem feito um trabalho fantástico. O que eu não tenho visto é a participação do pessoal da Ativa. Pesquisadores parecem que estão acomodados, não estão interessados em se expor, como nós da velha guarda, que sempre fizemos, não é, Horácio? E estamos fazendo ainda. Então, vamos em frente. Bom dia a todos. Obrigado, Ondino. Acho que o Ondino trouxe muitas contribuições e reforçando o papel, né, fundamental das instituições públicas de pesquisa para todos que desejam, sonham e lutam por um projeto nacional, né, de desenvolvimento, como todas as grandes nações do mundo possuem, né? Acho que isso é muito relevante, né? Independente do projeto, se ele é mais liberal, mais conservador, o fato é que todas as grandes potências mundiais, todas as nações que têm projeto nacional, possuem nos institutos de pesquisas públicos um papel relevante e determinante para a sua soberania. Então, eu queria ressaltar isso, parabenizar a fala do Ondino e já passar a palavra e agradecer a presença da Helena Dutra Lutgens, que é pesquisadora científica do Instituto Florestal e chefe da seção técnica de unidade do Instituto em Mogi Guaçu. Helena, a palavra é sua. Bom dia a todos. Agradeço, vereador, o convite, agradeço à PQC essa oportunidade de falar. E falo hoje em nome dos institutos de pesquisa da área de meio ambiente do estado de São Paulo.
os extintos institutos de pesquisa, o Instituto Florestal, o Instituto de Botânica e o Instituto Geológico. 3 instituições que nasceram no âmbito da Comissão Geográfica e Geológica no Estado, especialmente o Florestal e o Geológico, o Botânica veio um pouco depois, mas são instituições centenárias que contribuíram e muito na área ambiental, na construção do conhecimento na área ambiental. O Instituto Florestal na implantação, na criação, implantação e manejo de unidades de conservação por todo o estado, inclusive em Campinas, temos a Floresta Estadual da Serra d'Água, uma unidade que foi implantada pelo Instituto Florestal e até ontem manejada por ele. Essas 3 instituições ontem se transformaram em o que se diz uma nova instituição, que foi a união dos 3 em um novo instituto criado de uma forma bastante despótica, sem participação do quadro funcional das 3 instituições, sem a participação da comunidade científica, sem sequer ouvir o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Então, criado no âmbito do gabinete da Subsecretaria de Meio Ambiente e imposta à comunidade paulista. E aí, Gustavo, Peta, eu peço licença para lembrar aqui aquela fábula que ficou muito famosa na ocasião da independência de Gana, país africano. Então, da história da águia, que foi criada como uma galinha e que passou a acreditar que era uma galinha, quando foi descoberta por um naturalista no galinheiro, e esse naturalista fez o trabalho de levá-la todos os dias ao alto do penhasco e dizer: você pode voar, você é uma águia. E a águia, depois desse esforço, de dia a dia, olhar o penhasco, olhar o sol nascendo, um belo dia ela de fato consegue perceber que ela é uma águia e ela voa. O Estado de São Paulo tem feito, ao longo dos 30 anos dessa gestão neoliberal, esse trabalho de fazer acreditar que o serviço público, não só dos institutos de pesquisa, mas que o serviço público é uma galinha. Que o serviço público não serve, não atende às necessidades do Estado, não é operante, está defasado, está ultrapassado, que os funcionários públicos são corruptos, são ruins, são incompetentes, são preguiçosos, enfim. Faz acreditar à sociedade que o serviço público não serve, ao mesmo tempo dilacera o serviço público, como já foi relatado pelos colegas. Eu não quero ser repetitiva, mas já desde a fala do Feijão já ficou claro, né? Toda a dilapidação de quadro funcional, de recursos financeiros, as dificuldades que se impõem, que se aumentam. Enquanto isso, se engrandecem do serviço que continuamos prestando, como hoje se engrandece do serviço prestado pelo Butantan, mas que há dias antes da pandemia estava na mira para ser extinto também. Só não foi extinto por conta de uma pandemia que está dilacerando o nosso país. E que já estaríamos muito mais dilacerados não fosse o serviço público. Então, hoje, nós, dos 3 institutos de pesquisa da área ambiental do Estado de São Paulo, estamos arrasados como galinhas. Mas nós sabemos
que nós somos águias. E nós temos que voltar a voar. Então, houve, por parte do Estado, esse trabalho de esvaziar o quadro funcional, de diminuir a nossa atuação, tirando as unidades de conservação do Estado, da administração do Instituto Florestal e passando para uma fundação, porque o que querem nos convencer é de que a iniciativa privada é muito melhor do que vocês. Porém, a iniciativa privada vive dos serviços que nós realizamos. Então, há um desrespeito enorme em questão de conservação de meio ambiente. Só se olha a questão financeira, o que pode vir, o que pode ser gerado em termos financeiros dessas unidades de conservação, que tem papel primordial na manutenção da vida nesse estado. Então, agora, depois de passar da administração para uma fundação, o que se pretende é privatizar, fazer concessões, gerar recurso financeiro imediato, sem o olhar do futuro, sem a menor preocupação com a sustentabilidade e com a conservação de recursos indispensáveis para nós, para a vida, né? Então, essas unidades, e aí eu vou usar como exemplo a unidade aqui, na qual eu trabalho e atuo hoje, e peço que, de agora avante, eu já não sou a chefe de seção de Mogi Guaçu, porque já não existe a seção de Mogi Guaçu, mas eu continuo sendo pesquisadora científica e tenho uma formação em ecologia, eu sou ecóloga de formação. E gosto de ressaltar esse ponto. Mas nós temos uma unidade em Mogi Guaçu que ela é olhada hoje, por esse novo olhar, que se diz tão moderno, como uma peça importante para servir as indústrias de papel e celulose de novo, né? Plantios de eucaliptos para servir a indústria. Mas, olha, essa unidade foi criada para fim de produção, sim, para conservação e experimentação. E esse papel foi há 80 anos que se teve esse olhar, e ela cumpriu esse papel de desenvolver conhecimento científico que orientou a indústria de papel celulose por muito tempo no Estado, que foi o que o Instituto Florestal fez. Mas hoje ela se encontra numa matriz totalmente tomada por grandes monoculturas, especialmente de eucalipto. E ela tem o papel de conservação de cerrado, conservação de biodiversidade, conservação de água. Então já não podemos, ao mesmo tempo que nos acusam de antigos, porque nascemos no século XIX, nos querem impedir de evoluir, de acompanhar o conhecimento, de acompanhar as mudanças sociais, de acompanhar a modernidade. Hoje é olhar com a necessidade da conservação. Isso é moderno. Não é moderno devastar mais. Isso está ultrapassado no mundo todo, menos no Brasil. Né? Então, Gustavo, eu hoje não me sinto nem com muita disposição de contar a história do Instituto Florestal, que é o que eu tenho feito nos eventos que eu participo. Uma instituição centenária que muito fez pela conservação, pela geração de conhecimento na área ambiental e na área florestal no Estado, oferecendo oportunidades de desenvolvimento para as comunidades que vivem no entorno das suas áreas, sempre com relação com essas comunidades, áreas com atuação importante nas regiões onde elas
se encontram, desenvolvimento de conhecimento e difusão desse conhecimento, porque o conhecimento não serve para nada se a gente não passa para a comunidade, não difunde esse conhecimento. Então, a gente tem áreas com programas de uso público importantes, exatamente no sentido de aproximar a comunidade da instituição e passar esse conhecimento na linguagem que a comunidade possa compreender, relação com todos, com agricultores, com municípios. Isso foi feito ao longo da história do Instituto Florestal, mas, volto a dizer, há muito tempo vem sendo feito esse trabalho de esvaziamento, de corte de recursos, de retirada, né, de atribuições, no sentido de enfraquecer para poder culminar com a extinção. Mas eu espero, assim como os colegas do Instituto Florestal, do Instituto Geológico, do Instituto de Botânica, da SUSEM, do IAC, de todos, na verdade, que estão hoje atuando no serviço público e que se sentem oprimidos e menosprezados, que a gente consiga erguer a cabeça e retomar. Porque a nossa relação é com a sociedade e não com o governo. A nossa obrigação é com a sociedade paulista. Eu agradeço mais uma vez e era isso que eu tinha para colocar. Obrigada, Gustavo. Helena Dutra, queria agradecer muito suas palavras. Revelam aí, né, mais um Instituto Florestal que tem cumprido um papel tão importante, né, em pensar formas de desenvolvimento, de crescimento, respeitando, né, a preservação do meio ambiente, né, pensando e refletindo sobre a ideia do desenvolvimento sustentável, e que também é mais uma vítima, vamos dizer assim, do sucateamento, do esvaziamento dos institutos públicos de pesquisa do Estado de São Paulo há alguns anos, que se agravou no último período diante do projeto de lei, que agora já é uma lei aprovada na Assembleia Legislativa. Então, eu considero, muita gente comentando pelo YouTube, pelas redes sociais, chegou aqui também um comentário para nós do Joaquim Adelino Azevedo, né, reforçando essa ideia, né, que os institutos de pesquisa que permitiram o desenvolvimento do Estado de São Paulo, colocando o Estado na vanguarda da agricultura, da saúde e do meio ambiente, né? Eu acho que a gente fez o conjunto das falas aqui, a fala do João Paulo Feijão, do Horácio, do Undino, da Helena, reforçam ainda mais essa convicção que nós temos, né, da importância dos institutos públicos. O investimento em pesquisa, investimento em tecnologia é algo fundamental para o desenvolvimento da sociedade, né? E o mercado não dá conta desses investimentos. Não dá conta porque o mercado sempre vai procurar resultados mais imediatos e mais pragmáticos, né, para o seu desenvolvimento de uma determinada produção. Os institutos de pesquisa cumprem um papel mais estratégico, né, no sentido de pensar em uma nação soberana, desenvolvida, na fronteira do conhecimento, e isso é inquestionável. Independente dos projetos que existem no mundo, todos reservam uma parte dos seus investimentos para a pesquisa, para os institutos, para as universidades. Isso é imprescindível para a construção de um país independente, conectado com o mundo, mas com soberania para a solução dos seus próprios problemas, né? Mesmo essa discussão da vacina, né? Se a gente tivesse um projeto de fato no país, com investimentos mais robustos, a gente já teria encontrado uma saída, teríamos sido um dos primeiros países a encontrar a saída para a vacina. E não estaria dependendo, muitas vezes, do mercado internacional, que é cheio de variáveis, né? Muitas vezes colocando em risco
os interesses do país, né? Então, é inegável isso. Eu acho que o ato de hoje tem esse caráter mesmo de tornar mais público essas inquietações e esses questionamentos. O papel da associação é fundamental nesse sentido e tem sido, né? Quero aqui, então, também parabenizar a associação por cumprir essa missão, né? Num momento difícil, mas necessário. Eu acho que a gente pode pensar em algumas... Então, aqui a fala do Frederico Arzola, aqui no YouTube, do Humberto Catarino, né, parabenizando a iniciativa, da Elizabeth Cruz de Carvalho, né, do João Parisi. Então, muita gente também, todos no sentido de reforçar, né, a valorização dos institutos, da Rúbia Tomita, né, então, do Marco Zulo. Então, muita gente aqui também reforçando nas redes sociais esse ato de hoje. Eu acho, Feijão, que a gente deveria fazer o seguinte: produzir um material desse ato, enviar para as autoridades competentes, enviar para os deputados estaduais aqui da região, né, que representam a região de Campinas na Assembleia Legislativa, que é o espaço, né, de decisão sobre orçamento, sobre recursos, sobre contratação de novos profissionais, fazer moções na Câmara de maneira insistente sobre o tema, né, e procurar, então, dessa forma, além de fazer a denúncia, também exercer uma pressão política legítima para que a gente possa reverter esse processo. A gente sabe que não é fácil diante da conjuntura política, mas a gente sabe também que há mudanças que podem ocorrer, né, na política, né, e essas mudanças poderão ser positivas no próximo período para um pensamento como esse que nós possuímos. Então, a gente ficar registrando, batendo bumbo, vamos dizer assim, pode ser fundamental para um futuro próximo a gente ter um outro tipo de política de valorização dos institutos, né? A gente tem que cumprir essa missão e essa função. Eu quero, então, passar para o Feijão para saber se a gente faz mais alguma coisa. Tem uma pergunta aqui da Roseli, que é o seguinte: a pergunta central, na minha opinião, é: quem interessa tal desmonte do sistema de CTI e ensino do Estado de São Paulo? A Roseli Torres faz essa pergunta, talvez o Feijão possa comentar um pouco ela. A quem interessa esse desmonte, né? Esse desmonte é feito somente pela ideia do neoliberalismo de enxugar o papel do Estado, ou se tem interesses distintos desses também nessa política de desmonte? Então, essa é uma questão que eu queria, se alguém quiser aqui responder, fique à vontade. E depois, ouvir vocês aqui numa forma final, de se essas medidas que eu disse são interessantes, se há outras medidas a serem tomadas, o que a gente pode fazer aqui para continuar essa denúncia e essa luta em defesa dos institutos. E também, Feijão, se você pudesse comentar um pouco se tem alguma novidade nessa discussão da cessão do espaço, como está isso, porque é um assunto também que tem chamado bastante atenção por conta da importância do Instituto Agronômico, do patrimônio, inclusive, que aquele prédio, que aquele espaço representa, não só para a cidade, mas como para o país, né? Então, passo para o Feijão, depois a gente ouve os convidados, quem mais quer fazer uso da palavra, ou para responder essa questão, ou para fazer algum comentário final, e a gente vai caminhando também para o encerramento. Feijão. Ok. Com relação atende a quem esse projeto que está em andamento, né, de desmonte das instituições, quer dizer, há um projeto de governo que vem sendo desenvolvido ao longo do tempo. Tivemos alguns momentos em que isso deixou de existir tão intensamente, mas que agora, com essa última administração estadual, intensificou muito
esse processo de desmonte, né? Essa mobilização de áreas, de enxugamento aí da máquina pública que é defendida, e isso profundamente afeta as instituições, as pessoas que trabalham nas instituições e a sociedade que usufrui daquilo que os institutos fazem, né? Então, na realidade, o que está ocorrendo é o desenvolvimento e continuidade de um projeto que vem de longa data aí no Estado, no sentido do desmonte, né? Especificamente com relação ao prédio do Instituto Agronômico, nós fizemos denúncia dessa seção do prédio à prefeitura, e esse assunto ficou um pouquinho descontinuado no momento, porque a Secretaria da Agricultura teve uma substituição de secretário. Então, nós tínhamos um secretário que, como o Ondino fez referência, que de pouco diálogo e assim, totalmente empenhado em sessões, né, de casa de agricultura, de espaços públicos dos institutos, etc. Nesse momento, um deputado estadual, Itamar Borges, assumiu a Secretaria da Agricultura, nós tivemos com ele e há um compromisso de ouvir as instituições, de ouvir, inclusive, a associação, a comunidade, no sentido de qualquer desdobramento que isso venha a ter. Então, no momento, o papel que nós estamos exercendo é de vigilância. Há uma promessa de que isso não vai ter continuidade, a seção do prédio do Instituto Agronômico. Mas, pelo inúmeras tratativas já feitas anteriormente, quer dizer, na atividade é de vigilância, de acompanhamento e para evitar que isso efetivamente ocorra, né? E o reforço que a gente tem feito às secretarias, a Agricultura e as outras, no sentido do restabelecimento de quadros, né? Sem entrar pesquisador, pessoal de apoio, novos no sistema, isso realmente vai caminhar para uma extinção, né? Como foi dito já, pior do que a extinção instantânea aí por lei é a extinção a longo prazo, cessar a alimentação das instituições e matá-las dessa forma, né? Então, a atuação hoje, e aí eu acho que esse ato é importante nesse sentido, para deixar extrapolar para a sociedade, para a comunidade como um todo, esse problema existente, quer dizer, isso deve ser um assunto a ser discutido, e inclusive pela comunidade política, né? Pelo sistema político. Então, eu acho que o encaminhamento que foi proposto, no sentido de, a partir desse momento, que eu considero, no nosso campo aqui, um passo inicial, quer dizer, nós estamos colhendo informações e aqui nós temos 3 colegas que enfaticamente colocaram isso, mas de outras instituições, se aqui também estivessem, fariam também com o mesmo apelo, porque todos estão sentindo a necessidade de falar e de demonstrar a importância dos institutos e a insanidade que está sendo cometida com relação à administração desses institutos pelo governo estadual. Então, eu acho que o encaminhamento é esse é o ponto inicial, um passo inicial. A partir daí, geram-se documentos, geram-se notícias, e isso deve ser difundido e vai para deputado estadual, para secretarias,
por moções na Câmara, na própria Assembleia, no sentido de termos outros componentes da área política, inclusive, envolvidos e defendendo as instituições, né? Eu acho que o encaminhamento é exatamente esse. Presidente Feijão, acho que está ótimo, é isso mesmo. Acho que essa atividade pública ajuda a publicizar e aumentar a divulgação dessas denúncias muito contundentes, com informações precisas que vocês trouxeram aqui nessa manhã. Queria aqui facultar também a palavra para o Horácio, para o Undino, para a Helena, quiser fazer uma consideração final. Então, vamos na mesma ordem? E a Helena faz o encerramento? Então, tá bom. Doutor Horácio. Bom, após tudo que foi comentado aqui, eu só gostaria muito de deixar registrado algumas coisas que colocam os paradoxos que servem de base para o desenvolvimento dessas políticas, se é que pode se chamar isso de política. Eu quero finalizar até essa discussão caracterizando a importância de por que os institutos de pesquisa foram criados. Foram criados porque o governo precisava ter informações precisas da sua capacidade produtiva, da sua estratégia de desenvolvimento. Isso do passado. A visão de estadista fez com que essas instituições fossem criadas. Estadistas que nós não temos há pelo menos 30 anos nos últimos governos. Num governo bem-sucedido, a pessoa tem que sair um pouco do olhar exclusivo da política partidária, ideológica, e entrar para a política estratégica, de planejamento de futuro. E é isso que está faltando nos últimos governos do país como um todo. Eu não estou falando exclusivamente do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo também reflete essa situação. Então, dito isso, eu queria dizer o seguinte: prova de que nós estamos à mercê e numa nave sem rumo, só para vocês terem uma ideia, quando foi aprovada essa lei nefasta que promoveu a extinção de uma série de áreas do Estado, áreas estratégicas, a expectativa era da redução da arrecadação tributária no valor de 10,4 bilhões neste ano em andamento. O que nós temos agora no meio do ano de 2021? Exatamente o contrário do que foi previsto no ano passado. Existe um crescimento real da arrecadação tributária que é factível de ser acompanhado com a evolução do ICMS, da arrecadação do ICMS, através do Diário Oficial. É o governo que está falando. A arrecadação tributária só este ano cresceu 5%. Então, em contrário ao que foi dito no passado para a aprovação dessa lei, que era o déficit orçamentário de 10,4 bilhões de reais, está se dando exatamente no sentido oposto. A outra coisa importante que eu acho que merece registro é que nós estamos vivendo esse momento da pandemia que precisa de ter uma reflexão geral muito tranquila sobre a situação. Por que o Butantan foi capaz, apesar da dependência do IFA lá que vem da China, o Butantan foi capaz de desenvolver rapidamente, de produzir rapidamente a Coronavac? A razão é muito simples. Em anos passados, a pesquisa permitiu o desenvolvimento e a implantação de um sistema, foi a partir de uma base científica e tecnológica que se montou um sistema produtivo de vacinas desse tipo da Coronavac anteriormente à pandemia. Se isso não tivesse acontecido, nós ficaríamos sujeitos à demanda mundial, não só do ingrediente farmacológico ativo, mas também do frasco da vacina, da própria
distribuição da vacina. A gente teria dependência plena, externa, do componente geral como um todo, do imunobiológico. Então, foi a aplicação e o olhar de futuro que foi de administrações de 20 anos atrás, que permitiu a implantação no Instituto Butantan de uma base científica e tecnológica capacitada para produzir vacinas. Isso quando estamos falando da Coronavac. O Butantan, nesta base, alimenta o Ministério da Saúde na produção de uma série imensa de vacinas, vacina da gripe, vacina da catapora, vacina do sarampo. Não é apenas a vacina que está hoje na pauta jornalística que o Butantan produz. Então, isso deixa claro a importância dessas instituições. A Helena ou o João Paulo citaram que o Butantan esteve na mira da ação governamental pela extinção. Isso só não aconteceu porque já tinha esta situação estabelecida que favorecia politicamente, e é inegável a gente ver aqui que a vacina hoje é um instrumento de saúde pública importantíssimo para a preservação da saúde da população, mas que, lamentavelmente, é usado de maneira política de formas que a gente não gostaria que tivesse acontecendo. A gente tem uma briga política acontecendo por conta de uma vacina. Isso é um absurdo. Tem um governo daqui falando uma coisa e um governo do outro lado pensando outra coisa, em choque, porque achando que a vacina prestigia, dá cabedal político para candidaturas futuras, para projetos futuros de governo, o que é lamentável. A ciência não se faz assim. A ciência não se faz com esse tipo de política. A ciência se faz com política de estabilidade, de manutenção. O mundo inteiro faz isso. Quando os políticos discutem, a sociedade discute, fala, mas só no Brasil o Estado é desse tamanho. O Estado brasileiro é muito menor que o Estado americano. A estrutura estatal americana é maior do que a estrutura a do Reino Unido, com muito menos gente, é maior. Dá exemplo que está lá. O Reino Unido, a Inglaterra, enfrentou a pandemia por conta do seu sistema público de saúde. A exemplo do Brasil, com todas as deficiências que temos. Então, essa falácia não cabe mais. Não existe conflito real entre a iniciativa privada e a iniciativa pública. O que está faltando é conversa dessas duas áreas. A iniciativa privada e a iniciativa pública têm se tratado como se fossem inimigos, como se um fosse contrário aos projetos e propostas dos outros. É isso que a gente tem que mudar na política. A gente tem que escolher governantes com um perfil de estadista que consigam superar esse falso dilema, esse falso conflito político de que o Estado vive em guerra com a iniciativa privada e vice-versa. Isso é uma bobagem estratosférica. Na medida que a tecnologia avança, que o conhecimento científico avança, o Estado vai encolhendo, não é porque a iniciativa privada cresça, não. É porque a tecnologia desenvolvida exige cada vez menos a ação humana direta. Então, o pesquisador está lá atrás de um computador, está lá atrás de um instrumento, de uma ferramenta, criando conhecimento, para que a iniciativa privada se beneficie disso. Então tem que mudar esse olhar, esse falso dilema de que o Estado conflita, o público conflita com o privado. E tem que fazer uma barreira de defesa, que a Helena citou aqui, desses interesses escusos sobre próprios do Estado, da privatização desmedida de próprios estados. Quando isso está acontecendo, os governantes estão loteando e sorteando o patrimônio que é público. Isso tem um preço. Quando você vai cedendo o seu potencial público, seus bens, chega um momento que você fica depauperado, você fica exclusivamente dependente da arrecadação de recursos. É a época dos feudos. Foram distribuindo as propriedades entre os barões para conseguir manter o poder
depois não tem mais nada o que negociar, uma vez que não tem mais potencial nem estrutura para se manter, acaba perdendo esse próprio poder. Então, o meu desabafo aqui é pela necessidade política de acabar com esse falso dilema de que o Estado se contrapõe contra a iniciativa privada e vice-versa. Isso não existe quando fala em sistema de ciência e tecnologia. Sistema de ciência e tecnologia trabalha em busca de benefício social geral. Não é para um segmento social, não é para uma categoria profissional, nada disso. É para a sociedade. Então, eu termino aqui minha apresentação. Desculpem a minha exaltação, mas é que eu fui criado dentro de uma organização de pesquisa desde a época dos meus 17 anos, que eu trabalho em áreas que estão envolvidas com a pesquisa. Então, isso corre dentro de mim e me traz uma revolta muito grande ao longo da vida, ver que nunca passamos por uma situação dessa. Eu só tenho a lamentar a omissão de determinadas áreas e determinados segmentos com relação ao que está acontecendo. Isso abre uma brecha de destruição para as universidades públicas, que têm um papel fundamental e estratégico no desenvolvimento da educação, do conhecimento, e outras instituições. Está aí a Embrapa sofrendo ataques todos os dias. Está aí, enfim, o ambiente, a Helena bem situou, hoje a filosofia é da sustentabilidade e parece que nós ainda estamos na época em que tem que explorar o ambiente até a exaustão para poder avançar economicamente. Então, é um desabafo, me desculpem pelo desabafo, mas é de um cara que é apaixonado pelas instituições de pesquisa e pela ciência desde longa data. Obrigado. Obrigado, Horácio. Obrigado mesmo pelas contribuições. Esse ato público muito importante. Eu queria... É aquilo que a gente tem falado, né? Quando você junta ultraliberalismo e negacionismo, as vítimas principais serão quem? Os institutos de pesquisa, a universidade, o conhecimento, a educação, né? O mundo das artes, da cultura, porque são instituições fundamentais, né? Na construção de qualquer sociedade desenvolvida, republicana. Então, realmente é um momento muito delicado, porque se os institutos já sofriam ataques há um certo tempo pelos governos respectivos do Estado de São Paulo no último período, esse momento atual agrava ainda mais diante também do cenário nacional que a gente vive. Então, eu queria passar a palavra para o Undino e depois para a Helena. Undino. Bem, eu acho que aqui, Horácio, todos nós somos vacinados ou temos no sangue essa pesquisa, né? Como foi a nossa vida. Então, todos nós temos a emoção de sobreviver a crises que já passamos por diversas, mas cada vez parece que as crises são mais difíceis de serem superadas, né? Eu acho que o esquema aqui, Gustavo, é a gente confiar na Associação dos Pesquisadores, que é uma intermediária que tem atuado em defesa de todos os institutos, não só da carreira do pesquisador, mas do próprio funcionamento dos institutos, né? Porque só pesquisador também não faz instituto, tem que ter o pessoal de apoio que está sofrendo mais do que os pesquisadores, inclusive em termos salariais, etc. Mas na agricultura, a gente tem uma esperança agora com essa mudança do secretário, né? Houve algumas mudanças nas diretorias dos institutos também, da própria agência de tecnologia, da APTA.
Então, sempre há uma esperança de uma retomada mais tranquila, inclusive superando coisas de esvaziamento de um prédio para passar para outra instituição. Isso é ridículo, né? Na agricultura como um todo, hoje nós temos aí o agronegócio como o grande momento do país, né? Carregando o país nas costas. E muitas vezes esse agronegócio ele é entendido como soja, milho e mais cana e algodão, sei lá. Na verdade, a agricultura na história do mundo sempre foi uma forma de produzir alimentos, né? Então, o que a gente postula é que essas instituições têm um papel fundamental quando trata de produzir alimentos de qualidade, de orientar agricultores, né? Então, há espaço tanto para a iniciativa privada como necessidade do setor público. Por isso que vale aqui nosso empenho de que essas instituições tenham o seu papel preservado e, muito melhor, um papel de consideração, porque o que está havendo hoje é um papel de espezinhação, né? Como disse a Helena, nós temos a águia e a galinha, nada contra a galinha, coitada, ela tem um papel fundamental, né? Mas a águia está aí escondida nos laboratórios, nos campos de pesquisa, esperando para voar. Eu acho que o Estado precisa abrir as portas para que essas águias voem por aí de novo. Muito obrigado, Gustavo, pela oportunidade aí na Câmara. Eu acho que a própria Prefeitura, o prefeito tem... já conversamos, inclusive, com ele, somos amigos de longa data e eu acredito que a Prefeitura, principalmente o Dário, tem se manifestado de uma forma diferente dos últimos tempos, em relação a esse relacionamento com o Instituto Agronômico, da qual nós defendemos. Eu acho que a Prefeitura tem já algumas ações em conjunto e é importante que tenha, né, em todas as prefeituras onde existem instituições de pesquisa, é muito importante esse relacionamento. E eu acredito que esse relacionamento com a Prefeitura, com a Câmara, pode ser muito bom para as duas instituições, tanto municipal como pelo Instituto Agronômico e outros institutos que estão na área. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Ondino, e passo então a palavra agora para a Helena. Bom, eu vejo que os colegas que me antecederam responderam à questão, né, de que a quem interessa o desmonte é sim uma questão política e o Ondino falou da questão de não nos vermos como um país desenvolvido, não almejarmos, né, esse desenvolvimento. Então, não damos o devido valor à ciência que nos permitiria essa mudança de patamar, né? Então, vivemos dependentes de tecnologias e de conhecimentos gerados fora do Brasil, ao mesmo tempo que acabamos por delegar o nosso patrimônio natural e as nossas riquezas a esses países desenvolvidos para que as explorem. Isso tem sido uma coisa muito forte, né, nos últimos anos, e
E a gente vê, então, a quem interessa que a gente não cresça, né? Interessa mesmo e a esses países, e aí a gente não pode também generalizar, porque acho que em todos os lugares do mundo tem gente que encara as coisas de formas distintas e há quem veja, né, o Brasil como uma potência e importante. O que não dá é para a gente engolir o que foi feito no estado de São Paulo. Então, a gente vê, como o colega, o Horácio, acabou de falar, a justificativa financeira é uma falácia, uma mentira, como ficou comprovado com o que o Horácio falou a respeito da arrecadação do Estado. Então, extinguir instituições alegando que seria uma economia para o Estado e, o pior, se aproveitando de um momento de pandemia, de um sofrimento mundial, para aumentar ainda mais o sofrimento das pessoas, né? Quem ganha com o desmonte talvez seja muito difícil detectar ou dizer exatamente quem ganha, mas quem perde é fácil de ver. Perdemos todos nós. Perde a sociedade paulista, que a partir de ontem tem uma instituição dita de meio ambiente, um instituto de pesquisa de meio ambiente, que será coordenado por uma pessoa que não é um pesquisador, que, portanto, não tem como objetivo principal a geração de conhecimento e a pesquisa científica. Uma instituição que está fadada a servir a interesses de governo, que terá suas pesquisas devidamente controladas pelo governo, e aí quem perde é a sociedade, que não terá os seus pesquisadores livres para trabalhar, para criar, para orientar seus trabalhos com vistas apenas ao bem da sociedade. Porque é importante que se diga que essas instituições são órgãos de Estado e não órgãos de governo. Mas há sempre uma vontade muito grande dos governos de controlar as instituições. Que o conhecimento que venha à baila seja só aquele que interessa. Então, isso é uma ignorância, é uma coisa muito antiga, muito ultrapassada e que precisa ser superada. Então, juntar uma instituição dizendo, agora vamos ter um super instituto de pesquisa em meio ambiente, juntando esses 3 institutos. Isso é uma mentira. Isso é uma grande mentira. São 3 institutos que não se justifica a união, porque os 3, embora os 3 atuem na área ambiental, eles têm identidades diferentes, têm trabalhos diferentes, são atuações distintas, são completamente diferentes e são importantes cada um na sua forma. Então, essa história de que unir vai ser moderno, isso é para abafar essas instituições mesmo, porque o interesse é diminuir a força dos institutos de pesquisa até sufocá-los completamente. Isso é visto com esse esvaziamento do quadro funcional. Se não houver reposição, você mesmo citou, Gustavo, que nosso último concurso para pesquisador foi em 2003. Então, se não houver reposição de quadro, o instituto, esse grande instituto de pesquisa também em breve não existirá mais. Então, é falácia que os institutos de pesquisa, os 3, o biológico, o florestal e o botânica, não são operantes, contribuem efetivamente para a questão ambiental e para a geração de conhecimento na área no Estado.
ao longo de sua história, tem histórias importantes que pode ser comprovada através dos trabalhos deixados por seus pesquisadores. Isso é uma mentira. É uma mentira que vai haver uma economia de recurso financeiro, porque os funcionários dos 4 dos 3 institutos são estatutários. Vão continuar recebendo normalmente. A outra mentira é que havia necessidade de extinção por questão financeira. Então, uma coisa que nasce de uma porção de mentiras está fadada ao fracasso. Uma coisa que nasce desrespeitando história, desrespeitando o trabalho, desrespeitando os servidores, que futuro vai ter? Que futuro vai ter uma instituição que nasce dessa forma, oprimindo, desrespeitando, ignorando? Há uma vontade de ignorar o que foi feito por esses institutos ao longo de sua história. Há uma vontade, não, há uma ação política forte nesse sentido. Não aparecer mais o nome, de repente some os nomes dos institutos. É como se eles nunca tivessem existido. Ignora-se a história. Ignora-se o que foi construído. Ignora-se o nome dos pesquisadores, dos funcionários, de todo o quadro funcional. Não só eu falo em nome dos pesquisadores, mas também falo em nome dos funcionários, todos os nossos colegas, sem os quais, porque se em 2003 foi o último concurso para pesquisador, no IF, o último concurso para o pessoal de apoio à pesquisa foi em 94. Então, os nossos colegas mais jovens já têm 27 anos de serviço. Todo mundo está para se aposentar. Então, assim, é uma política muito nefasta e que tem que ser combatida. E cabe a nós, que temos esse conhecimento, é papel de quem tem o conhecimento levar o conhecimento à frente. E por isso eu agradeço, Gustavo, o espaço para poder falar, para poder apresentar a nossa situação e levar o conhecimento do que acontece no interior, né, dessas instituições, porque, volto a dizer, o que se leva para a sociedade é uma caricatura de servidor público. Então, nós temos que levar também a realidade, aquilo que efetivamente nós vivemos, o que nós estamos fazendo, o que estamos passando e o que nós produzimos, para que a sociedade possa, de posse das informações todas, né, que haja uma distribuição mais justa da informação, para que as pessoas possam efetivamente tomar posições e poder julgar e não sempre olhar só a caricatura que é levada à frente, né? Então, eu agradeço o espaço e espero que a gente continue tendo forças e lucidez e saúde para continuar a luta, porque ela é grande e ela é infinita, ininterrupta. Obrigada. Obrigado, Helena. Gente, eu acho que foi muito importante. Eu quero agradecer muito, mais uma vez, né, a presença do João Paulo Feijão Teixeira, o presidente da PQC, do Horácio Manuel Santana Teres, do Undino Bataglia, da Helena Dutra Lutjens. São pesquisadores, pessoas que dedicam, né, a sua vida à pesquisa, ao conhecimento, dedicaram boa parte das suas vidas também aos institutos de pesquisa aqui do estado de São Paulo, que sofrem desse ataque, mas que são muito relevantes e muito importantes. Então, se a gente tem as nossas convicções, se a gente conta com a verdade, com o conhecimento, a gente, com certeza, inspirará também
outras pessoas, outros pesquisadores, a sociedade como um todo a defender esse patrimônio, né, que são os institutos de pesquisa do Estado de São Paulo, tanto para o Estado como para o país, né, porque os nossos institutos, os nossos que eu digo do Estado, cumprem um papel nacional muito relevante, para além do papel que cumpre também para o desenvolvimento do próprio Estado de São Paulo, né. Alguém comentou, né, em uma das postagens aí, o quanto isso foi fundamental para o crescimento do Estado de São Paulo, para o fortalecimento da economia no Estado de São Paulo, da agronomia, das diversas áreas, né, dos institutos vinculados à saúde, né. O Horácio que relatou bem, né, o porquê do Instituto Butantan ter conseguido, mesmo com esse sucateamento, ter se revelado algo imprescindível para o combate à pandemia no país. Né? Se a gente tivesse governos comprometidos com a pesquisa, esse papel poderia ter sido ainda mais relevante, né, na diminuição do número de mortes, da tragédia que nós vivemos. Né? É importante dizer, né, que o Instituto Butantan era alvo, inclusive, da sua extinção antes de tudo que ocorreu. Né? E eu acho que hoje só se mantém por conta do papel que cumpriu, né? Mas na cabeça do governo do Estado de São Paulo, o Butantan também poderia ser extinto como outros institutos, né? Ou então esvaziado, né? Até a sua situação de muita dificuldade de conseguir cumprir a sua missão e a sua vocação, como tem acontecido com alguns institutos. Então, gente, vamos continuar essa luta. Eu acho que a gente tem que... quero parabenizar o papel da associação, é um papel muito importante, fundamental, e a gente vai continuar com moções, com iniciativas, procurando outros políticos, deputados. A gente tem que ir criando essa denúncia cada vez mais pública, tornando ela cada vez mais pública, para que num período próximo a gente possa ter uma perspectiva melhor para os institutos, para os pesquisadores, né, para esse patrimônio que nós temos aqui em São Paulo. Tá bom? Muito obrigado mesmo pela presença. Quero agradecer também a TV Câmara, os funcionários, o cerimonial da Câmara, todos que fizeram ser possível a realização desse ato transmitido na TV Câmara e nas redes sociais. Ele vai ficar também nas redes sociais, então muita gente pode vir a ver depois essa atividade que nós tivemos hoje na manhã dessa sexta-feira. Gente, muito obrigado, um bom final de dia, boa tarde a todos e todas. Vamos juntos aí defendendo o conhecimento, a sabedoria como um instrumento fundamental para combater, né, as dificuldades que nós temos nos dias atuais. Obrigado. Bom final de dia, bom final de semana. Grande abraço a todos, João Paulo, Horácio, Helena, Undino. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Tchau, pessoal. Bom dia. Tchau, tchau. TV Câmara, Campinas.